Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Bem-vindos aos seminários bíblicos do Reino de Deus. As manchetes das notícias que vocês leem hoje em dia estão cheias de faltas de segurança, de terrorismo, de perigo, de assassinos, coisas terríveis no mundo que estão a acontecer hoje em dia, mesmo olhando a situações temporais e problemas, são em várias áreas que encontramos estes problemas no mundo inteiro. Queridos irmãos, hoje vamos aprender como é que você pode se preparar para os desafios e oportunidades do futuro. E este seminário vai dar a você esperança. Vai dar a você esperança para poder se preparar para o que vem pela frente. E vamos cobrir este seminário respondendo a 3 perguntas e depois ver uma quarta, que é o que é que nós podemos fazer conhecendo o plano de Deus para o nosso futuro. A primeira será, por que é que não temos paz mundial? Vamos depois ver porque é que o reino de Deus é a solução. E a terceira é porque é que qual é uma grande e subjacente crise do nosso tempo. O que é essa crise? Qual é o grande problema que nós temos no mundo hoje em dia? E depois, começando a ver parte da solução, vamos ver em primeiro lugar qual é o plano de Jesus Cristo para o seu sucesso e futuro no reino de Deus e então veremos também, como parte disso, o que você precisa de fazer para se preparar para o que vem, para o futuro. Então, fazendo a primeira pergunta é, por que é que não temos paz mundial? Não temos paz mundial porque Deus nos diz que o mundo e a sociedade hoje em dia, como se lê em Jeremias 6:14, as pessoas procuram curas superficiais, como Jeremias 6:14 diz, e curam superficialmente a ferida do povo, da filha do povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E isto vê-se hoje em dia no mundo inteiro, pessoas a dizerem paz, paz, mas não há paz. Não há paz. Então, por que é que a humanidade está neste terrível estado de condições, desacordo e de infelicidade que existe? Por que é que há tão pouca paz no mundo? Por que é que há tão pouca cooperação entre as pessoas? Por que é que há tantas lutas, tanto conflito e tanta confusão nos relacionamentos humanos entre famílias e entre outras pessoas? Queridos irmãos, nós como seres humanos, por nós próprios, não sabemos o caminho da paz. Como Isaías 59, versículo 8 diz, não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Sim, não há justiça na maneira que as pessoas andam, no caminho em que as pessoas andam, não há justiça. É como que as pessoas estejam cegas e, na verdade, as pessoas à procura de paz é como se andassem a palpar paredes como se estivessem cegos, porque as pessoas estão cegas espiritualmente. Queridos irmãos, isto tem tudo a ver com a nossa natureza humana, que é pecaminosa. E por isso, a paz mundial vai necessitar da mudança do nosso coração. Vai necessitar uma mudança do coração, como Ezequiel 36, versículo 26 diz, e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. A nossa natureza humana, que tem pecados e que tem fraquezas, vai ser mudada. Porque a nossa natureza humana, que é combinada com a influência de Satanás,
tem guiado o mundo a um mundo de sofrimento, um mundo de dores, um mundo de agonia. E tal como Paulo explicou em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século, isto é, Satanás, o diabo, cegou os entendimentos das pessoas deste mundo que não acreditam em Deus, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Deus deste mundo, isto é, Satanás, está a cegar o entendimento das pessoas. E por isso as pessoas não creem, não acreditam no verdadeiro Evangelho, na grande esperança que existe para nós, que Deus nos está a oferecer. Queridos irmãos, nós devemos entender, no entanto, que o diabo não nos pode forçar a pecar. Ele simplesmente influencia a nós através das nossas fraquezas carnais, da carne. Mas há várias áreas na nossa natureza humana, na nossa natureza da carne, que são facilmente manipuladas por Satanás. Em primeiro lugar é que os nossos desejos físicos, egoístas, muitas vezes nos dão problemas. Tal como Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Diz assim, porque as obras da carne são manifestas. E depois dá uma lista de obras da carne em Gálatas 5, 19, 20 e 21. Tais como a prostituição, impureza, lascívia, etc. E continua a descrever várias obras da carne das pessoas. E coisas semelhantes a estas que ele depois descreve. E que diz que vocês que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão a vida eterna. Por isso, em primeiro lugar, são os nossos desejos físicos, egoístas, que são fáceis de serem manipulados por Satanás. Em segundo lugar, é a nossa falsidade natural, o nosso auto-engano, a nossa autodecepção. Tal como Jeremias descreve em Jeremias 17, versículo 9, que diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. E por isso a nossa falsidade natural e auto-engano é algo que Satanás manipula facilmente. Queridos irmãos, nós de uma maneira natural, com licença, vou beber um bocadinho de água aqui. Queridos irmãos, nós de uma maneira natural procuramos de maneiras de justificarmos a nossa lascívia, os nossos desejos pecaminosos e a nossa maneira de viver pecaminosa. Nós enganamos a nós próprios. Nós enganamos a nós próprios acerca da maneira de viver, acreditando que, visto que dizemos nós a nós próprios, que os nossos desejos são naturais, que não são assim tão maus. Isto é uma autodecepção, é um auto-engano do nosso coração. Como Provérbios diz, há um caminho que ao homem
parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Podem ler isso em Provérbios 14, 12, assim como em Provérbios 16, 25. Há caminho que nos parece ser um bom caminho, mas o fim deste caminho é o caminho da morte. Esse é o segundo ponto em que Satanás pode manipular a nossa maneira de conduzirmos. Ele manipula as pessoas, nós, por causa dos nossos desejos físicos que são egoístas e por causa da nossa falsidade natural, do nosso auto-engano. E o terceiro ponto que Satanás usa para nos manipular é que nós ressentimos de ter os nossos desejos carnais limitados por regras, por leis. Nós nos ressentimos de ter os desejos carnais de serem limitados por regras. Como em Romanos 8, versículo 6 a 7 diz: a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A inclinação da carne é inimizade contra Deus e não é sujeita à lei de Deus. A tendência natural da carne é que não quer ser, digamos assim, limitada a regras, principalmente às regras de Deus. Nós temos um ressentimento, lutamos, rejeitamos, opomos-nos contra as regras. É uma tendência natural da carne. E Satanás usa essa fraqueza da nossa natureza humana, que é egoísta, e usa o nosso auto-engano e usa este ressentimento que temos contra a lei, e por isso ele faz com que nós estejamos a ter mais e mais confiança nas nossas próprias emoções, nas nossas próprias, digamos assim, supostas necessidades, pelos nossos próprios supostos desejos. E por isso dizemos: é o meu direito, é a minha necessidade, é o que eu quero, e não há razão de eu não ter o que é o meu direito. E por isso, embora Satanás esteja a manipular isto, por isso vemos que nós temos uma parte, fazemos uma parte, porque nós vamos com ele neste caminho, não realizando que estamos a ser, em parte, influenciados por Satanás. E por isso, sem termos a influência positiva do Espírito Santo de Deus, nós simplesmente não estamos inclinados a viver de acordo com as instruções de Deus. Por isso, Paulo nos avisa, em Romanos 8, versículo 13 e 14, para não vivermos de acordo com a carne. Como vimos, temos estes 3 pontos: os nossos desejos físicos egoístas, a nossa falsidade natural, e nós nos sentimos de ter esses nossos desejos. Isto, os nossos desejos carnais, limitados pela lei, por regras. Isso é a nossa natureza humana. Isso é o que nós chamamos a nossa natureza humana. E isso é que o Paulo está a dizer em Romanos 8, 13 a 14, porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares estas obras do corpo,
vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Queridos irmãos, nós temos que ser guiados pelas instruções de Deus, que são de acordo com a guia do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é sempre a favor da Bíblia e é sempre a favor do testemunho de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós temos uma tendência de seguir, de ressentir, de fazermos coisas contra a lei. E tal como João disse em 1 João 3, versículo 4, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Então o que é o pecado? O pecado é quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei de Deus. É muito simples a definição bíblica do que é o pecado. Você basta então procurar e buscar os 10 mandamentos e temos um livro de guia de estudo dos 10 mandamentos e então basta você buscar e analisar a você mesmo na sua vida se você está de facto a observar a lei de Deus. E você sabe, a lei de Deus são 10 mandamentos. Não são só 9, são 10. E geralmente muitas pessoas só obedecem a 9. Há um desses, que é o mandamento de sinal, de identificação do povo de Deus, que as pessoas rejeitam com mais furor do que todos os outros e que arranjam desculpas, 1001 desculpas, para não obedecer. Mas falaremos disso daqui a um pouco. Queridos irmãos, o pecado é a quebra da lei de Deus. A lei de Deus que é definida pelos 10 mandamentos da lei de Deus. E por isso, para nós sabermos se estamos a pecar ou não, temos que nos analisar de acordo com a lei de Deus. Temos que estudar e meditar e examinar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de conduzirmos a nossa vida, as nossas emoções, os nossos pensamentos, se são de acordo com a lei de Deus. Queridos irmãos, a lei de Deus, como vocês podem estudar com o nosso guia de estudo intitulado Os 10 Mandamentos. As leis de Deus são boas. Por exemplo, a 6ª lei, o que é que diz? A 6ª lei diz que você não mate, não assassine. Alguma coisa errada com essa lei? Está claro que não. Isto quer dizer, pessoas matam hoje em dia? Sim, matam. Matam crianças. Matam bebés. O aborto é matar uma vida. O aborto é quebrar dos 10 mandamentos da lei de Deus. Depois vocês buscam outro mandamento. Por exemplo, não adulterarás. Há algo errado com esse mandamento? Não. Depois vocês podem olhar para outro mandamento. Não roubes. Há algo errado com esse mandamento. Por que as pessoas roubam? Porque querem, têm desejos de ter mais, ter coisas que não têm. Querem ter coisas de uma maneira ilegal. Não há mal em ter coisas e trabalhar para elas, mas o problema é quando roubamos para ter as coisas de uma maneira porque não trabalhamos para elas. Outro mandamento. Não deixes falso testemunho. Isto é, não mintas. Como veem, os mandamentos da lei de Deus não são nada errados. Não há nada errado com eles. Eu simplesmente escrevi alguns, mas são 10. Em Levíticos 26 e em Deuteronômio 28, dá um aviso muito importante
de julgamento naqueles que desobedecem às leis de Deus. Também dá benções para aqueles que obedecem às leis de Deus. Por isso há benções e há maldições. Benções para os que obedecem, maldições para os que desobedecem. Mas aí também há uma chamada, um pedido por Deus, digamos assim, uma chamada a dizer: arrependem-se, arrependem-se. E dá uma chamada nacional para as nações e dá uma chamada individual para se virarem, para se tornarem do caminho do pecado e para viverem no caminho da obediência às leis de Deus. E por isso, em Levíticos 26, 40 a 45, tem uma secção que diz, mas se confessarem a sua iniquidade, isto é o seu pecado, se confessarem o pecado, se arrependerem, e a iniquidade dos seus pais, da família, das nações, se arrependerem, diz assim, então Deus diz: eu me lembrarei da minha aliança, da minha promessa que fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó, para lhes ser Deus. Também em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se vocês dizem que são cristãos e que são de facto povo de Deus, porque dizem que são cristãos, se nós nos humilharmos, se nós nos orarmos e buscarmos a face dele e nos convertermos dos nossos maus caminhos. Quais são os maus caminhos? São os caminhos que são definidos pela lei de Deus. E por isso, se convertermos e se nos arrependermos, se pararmos de desobedecer às leis de Deus, se pararmos de ter pecado, e como vimos, pecado é a quebra da lei de Deus, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus perdoa, desde que nos arrependamos. Tem que haver um arrependimento. As nossas nações, da maneira que estão a andar, seja que nação você esteja a falar, as nossas nações, vê-se que não vão se arrepender antes da volta ou da segunda vinda de Cristo a esta terra. Mas você pode se arrepender, você pode fazer a sua parte, você pode seguir o verdadeiro Jesus Cristo e fazer como Ele pede. Você pode buscar o reino de Deus. Então, por que é que o reino de Deus é a solução? Porquê? A maioria do cristianismo, de uma maneira geral, só fala acerca de Jesus Cristo como uma pessoa. No entanto, esquece-se de pôr uma ênfase no que Jesus Cristo disse na realidade. Falam de Jesus Cristo, mas esquecem-se de tomar atenção ao que Jesus Cristo disse. O que é que Jesus Cristo disse? Jesus Cristo disse que o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando-a uma pérola de grande valor, foi vendê-lo tudo quanto tinha e a comprou. Foi o que Jesus Cristo disse, que está descrito em Mateus 13, 45 e 46. O reino de Deus é como se fosse uma pérola de grande valor. E quando entendemos o que é o reino de Deus, nós vamos pôr tudo de lado e pôr a busca para o reino de Deus em primeiro lugar, para comprar, para adquirir, para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, quando entendemos o que é o reino de Deus, vemos que é tão precioso que vale a pena sacrificar tudo
para entrar no reino de Deus. Uma outra parábola, no mesmo capítulo, no versículo anterior, no versículo 44, diz assim: também o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vê-se assim que o reino de Deus, o qual Jesus falou, embraça, inclui a solução para todos os problemas humanos. É a resposta a todas as dificuldades que temos na nossa vida, neste mundo, nestas guerras, neste sofrimento. Tudo é a solução. É o reino de Deus. O reino de Deus deve de ser o golo principal, deve de ser a meta principal, deve de ser o objetivo principal que cada um de nós deve ter na nossa vida. Deve ser o foco central para qual todos os nossos golos específicos estejam focados para esse fulcro, para esse ponto principal. No entanto, existe um espírito, um ser espiritual que é perverso, que é extremamente inteligente, que está a distrair, a mover a humanidade numa direção errada. E assim pensando que a solução para os seus problemas são várias filosofias e várias outras religiões. Mas a verdade é que o reino de Deus é a verdade vital diretamente da Bíblia, da sua Bíblia e da minha Bíblia. O reino de Deus e o reino dos céus são sinónimos, como podem ver em Mateus 19, 23 e 24. E por isso vemos que Jesus Cristo estava a falar acerca de um reino literal, de um reino mesmo, pondo em palavras da língua de hoje. Jesus Cristo estava a falar de um governo na terra, um governo universal, uma ordem mundial governada por Deus no mundo, em que pessoas tais como os apóstolos e outras que estariam com eles iriam julgar, guiar, liderar, treinar, ensinar o povo. Isso é o que Jesus Cristo disse, como vem em Lucas 22, 29 a 30. Assim como meu Pai me confiou um reino, isto é o reino de Deus, eu vos confio para que comeis e bebeis à minha mesa no meu reino, no reino de Deus a governar na terra. E vos assentareis em tronos comigo para julgar as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel é simplesmente um ponto inicial que se espalhará pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. O reino de Deus vai cobrir muito mais do que simplesmente esta secção dos apóstolos. Porque diz assim Paulo em 2 Timóteo: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Qual é a coroa da justiça? É a busca do reino de Deus, e a sua justiça é a justiça do reino de Deus, a qual o Senhor, Jesus Cristo, justo juiz,
me dará naquele dia. Sim, dará a Paulo, mas também, não somente a mim, como Paulo diz, mas também a todos os que amarem a sua vida. Queridos irmãos, este reino de Deus abrange muito mais do que simplesmente os 12 apóstolos que julgarão sobre as 12 tribos de Israel. Esse reino de Deus abrangerá você e eu, se você e eu somos entre aqueles que Paulo referiu como aqueles que amam a segunda vinda de Cristo. Isto é, que acreditam no reino de Deus e que praticam as coisas que agradam a Deus, obedecem aos 10 mandamentos da lei de Deus e que praticam as coisas que são agradáveis a Ele. Queridos irmãos, estas escrituras bíblicas nos mostram claramente que podemos entrar no reino de Deus. Todos os verdadeiros cristãos vão ter uma parte de participar neste reino. E Jesus Cristo vai voltar à terra em poder e em majestade para estabelecer o reino de Deus na terra. Ele vai voltar à terra para estabelecer o reino de Deus na terra. Como diz no Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, diz assim: E tomou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grande vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus. Isto é, os reinos, os governos do mundo. O governo de Portugal, o governo do Brasil, o governo da China, o governo da Alemanha, o governo dos Estados Unidos, o governo da Inglaterra, o governo da Coreia, o governo do Japão. Os governos do mundo vieram a pertencer ao nosso Senhor. Vão ser sujeitos, submissos ao reino de Deus, ao governo de Deus que vai governar na terra, e todas as outras nações vão estar submissas ao reino mundial de Deus. E Ele reinará para todo o sempre. Sim, inicialmente por 1000 anos, pelo milénio, mas reinará para todo o sempre. Jesus Cristo virá e Ele vai reinar com os santos ressuscitados. Jesus Cristo e os filhos de Deus e filhas de Deus que vão ser ressuscitados vão trazer maravilhosas mudanças à terra. A terra vai ser mudada para campos e terras produtivas, cheias de fruta, cheias de comida, beleza, como podem ler em Isaías 41:18, em Isaías 51:3, em Amós 9:13. Até os animais, a natureza dos animais será alterada. Os animais serão alterados, as naturezas deles serão alteradas, como podem ler em Isaías 11, versículo 6. As pessoas que estão doentes vão ser milagrosamente curadas no reino de Deus. E por isso não haverá as mesmas doenças que existem hoje em dia, como podem ler em Isaías 35, versículo 5. Nunca mais vão sofrer as pessoas de ansiedade e de crueldade e devastação que se vê nas guerras e nas lutas destas guerras entre nações e até nas guerras mundiais, como vêem em Miqueias 4, versículo 3. E então as nações vão ter uma verdadeira paz. Vai haver paz na terra. Em Isaías 11, versículo 9, descreve isso. Queridos irmãos, Jesus vai usar aqueles que têm demonstrado que são leais a Ele durante esta vida. Perdão. Jesus vai usar os verdadeiros cristãos, aqueles que demonstraram
que são leais a Ele. Ele vai usar esses para ensinar ao resto do mundo, através de exemplo, através de guiar e liderar e demonstrar como viver. Vão ensinar a outros como viver sem abusos, sem ódio e sem medo. Todas as pessoas, todas as famílias da Terra vão ter que ser demonstrado a elas como amar as suas famílias e os seus amigos. E vão ser demonstrado a eles, a todas as pessoas da Terra, como é que têm e como é que devem de obedecer às leis de Deus. Obedecer a Deus e às leis de Deus, pois essas leis são acerca de para termos um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com outras pessoas. Você e eu pode ser um desses professores. Pode ser uma dessas pessoas que vai afetar muitas pessoas no futuro para o bem. Se, isso é com uma condição, se você e eu aprendermos agora, neste mundo, a lealmente seguirmos e obedecermos a Deus hoje em dia. Então, nós vamos ter a oportunidade, no reino de Deus, que vai ser o governo de Deus na terra, para trazer verdadeira paz mundial e felicidade ao mundo. Queridos irmãos, nós perguntámos até este momento 2 perguntas vitais. Por que é que o mundo não tem paz mundial? E vimos que é porque o homem, a mente humana, a disposição, os desejos humanos são enganosos, são egoístas e que ressentimos as regras da lei, particularmente das leis de Deus. E depois existe também um Satanás que usa, que nos manipula, que está-nos a manipular a seguir esse caminho. Ele não nos pode forçar, não tem esse poder. Nós é que temos o poder sobre as nossas próprias mentes, por isso nunca deixes o controle da tua mente. Mas também vimos porque que o reino de Deus é a solução. Porque o reino de Deus vai ser Jesus Cristo a vir para a terra para governar sobre todas as nações, para ser um governo a fazer da terra uma terra produtiva, uma terra linda, com uma bela natureza, até nos animais, em que vai haver grande produção e que vai haver grande paz, vai haver grande curas, vai ser um mundo maravilhoso, esse mundo da manhã, esse milénio na terra. Vamos fazer da terra, debaixo do governo de Jesus Cristo, quando digo vamos, são aqueles os cristãos que tenham sido ressuscitados, vamos fazer da terra um belo paraíso. Por isso, o reino de Deus é a única solução que vai realmente mudar a terra, que vai realmente parar com este sofrimento e estas guerras que existem na terra. Agora vamos ver outras 2 perguntas. Isto é, qual é a grande e subjacente crise do nosso tempo? E qual é o plano de Jesus Cristo para o seu sucesso e futuro no reino de Deus? Qual é a grande e subjacente crise do nosso tempo? Qual é a grande crise que existe? Para aprendermos um pouco desta resposta, temos que dar uma vista de olhos muito breve à história
bíblica. Há história bíblica. E a história bíblica é basicamente representada em que Deus fez certas promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó por causa da lealdade deles. E por causa disso, Deus estabeleceu Israel como uma nação. Uma nação que foi estabelecida para uma razão muito importante. Essa razão foi com a finalidade de trazer bênçãos para os outros países. Para Deus usar Israel como uma nação, digamos assim, uma plataforma para poder abençoar o mundo inteiro. Isso podem ler em Deuteronômio 9:5 e em Gênesis 12, versículo 3. Na verdade, vejamos em Gênesis 12, versículo 3, que diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra, todos os países, através de Israel. Todos os outros países, Portugal, Brasil, Alemanha, etc., serão benditas, serão abençoadas. Por isso, desde os dias mais cedos, mais iniciais, a intenção de Deus é que Israel devia de ser um exemplo para as outras nações. Através desse exemplo, os outros copiariam esse exemplo de boa condução. Seriam um bom exemplo para os outros seguirem e imitarem. E então Israel seria, digamos assim, o caminho para as outras nações serem abençoadas. Isso podem ler, como descrevemos aqui, em Deuteronômio 4, versículo 6, 14, versículo 2, 26, 19, 28, versículo 1 e 12 e 13. Por isso, há várias provas de que os israelitas tinham uma missão importante. Os israelitas tinham uma missão importante, isto é, para serem uma nação modelo, isto é, através da qual Deus abençoaria todas as outras nações. Mas, aqui está um grande mas, se os israelitas desobedecessem, iriam sofrer as consequências da sua desobediência, como leem em Levíticos 26 e em Deuteronômio 28. E se eles desobedecessem, eles viriam a ser um pasmo e um ditado, uma fábula entre todas as nações, entre todos os povos do mundo, para ver que com Deus não se brinca. A punição de Israel seria uma lição para todos os outros países. E por isso seria um exemplo, um bom exemplo, ver, seguindo esse bom exemplo, seriam abençoados, ou, se fosse um mau exemplo, viam como seriam castigados. E por isso seria uma lição para todos os outros países. Assim, por cerca de 3.500 anos atrás, Deus prometeu aos israelitas: guardai-vos, não vos esqueçam desta aliança que o Senhor, vosso Deus, fez conosco. Fez com Abraão, Isaac e Jacó e com a nação israelita. Fez esta aliança, fez essa promessa, fez esse compromisso. O compromisso é que eles tinham que obedecer às leis de Deus e então eles seriam abençoados de acordo com essa obediência.
Mas se fizeres mal aos olhos do Senhor teu Deus, para provocar a ira, hoje torno todas as testemunhas contra vós, outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra prometida, que Deus tinha prometido a eles, e depois seriam espalhados entre os povos. E vocês viram que a história de Israel foi exatamente isso, como vem na Bíblia. Não obedeceram e foram espalhados. No entanto, ao fim do livro de Gênesis, o Jacó deu à cama, quando ia morrer, fez umas certas promessas do que Deus faria no tempo do fim. E no tempo do fim fez umas certas promessas que as nações israelitas viriam de novo a ter uma certa dominância no mundo inteiro. Essa promessa vê-se hoje em dia. Então foram cumpridas. Dessa benção que Deus deu às nações israelitas, nomeadamente à Inglaterra e aos Estados Unidos, que são descendentes da antiga Israel. E por isso, quando Deus restaurou essas promessas de nascimento aos seus descendentes, aos descendentes de José, a Inglaterra e os Estados Unidos e o povo destas nações receberam por causa da promessa de Deus. Não foi por causa de que eles fossem melhores que outros. Receberam por causa da promessa de Deus. Uma prosperidade sem precedente nos últimos 100 anos, ou coisa assim, um pouco mais, quase 200 anos. Nestas duas centenas de anos, nos anos 1800 e nos anos 1900, no século XIX e no século XX. Estas nações tiveram grande potência mundial. Uma vez mais, eles, como os seus pais da antiguidade, tiveram uma oportunidade de ser um povo santo, de ser um exemplar para o mundo, um exemplo de justiça para o mundo inteiro. A Inglaterra, por exemplo, teve a oportunidade de espalhar uma civilização ética, segundo Deus, ao mundo inteiro. Durante o pináculo, digamos assim, do seu império, o povo inglês levou a Bíblia às várias esquinas do mundo inteiro. No entanto, hoje em dia, a religião na Inglaterra é basicamente um ridículo pelos manchetes e pelos jornais nacionais e pela mídia de entretenimento. E por isso o cristianismo está a falhar nestas nações. A maioria do povo inglês, da fala inglês, particularmente os ingleses da Inglaterra, demonstram pouco ou quase nenhum interesse hoje em dia nos ensinamentos bíblicos. Semelhantemente, o povo dos Estados Unidos foi fundado por líderes que, pela maioria deles, tiveram grande respeito pela Bíblia, inicialmente, mas durante as décadas mais recentes, durante os anos mais recentes, tem uma grande porção das nações, do povo dos Estados Unidos, tem ignorado os ensinos da Bíblia. E por isso, paradoxalmente, a Inglaterra e os Estados Unidos têm sido nações prosperosas no mundo. Mas agora são das nações mais imorais do mundo. Tal como no Israel da antiguidade, a imoralidade está em todo o lugar nos Estados Unidos e na Inglaterra.
como diz em Jeremias 5, versículo 7 a 9. Como vendo isto, te perdoaria. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Deuses falsos. Do materialismo. Depois de eu ter fartado, sim, porque tiveram uma prosperidade, adulteraram em casa de meretrizes, de prostitutas, e se juntaram em bandos. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Queridos irmãos, vai haver um castigo. Vai haver um castigo às nações. Às nações inglesas, da fala inglesa, mas, queridos irmãos, Deus é igual a todos. Isto é uma lição para o mundo inteiro. E todas as nações que têm iniquidade, que estão a seguir estes deuses falsos, deuses do materialismo, deuses de coisas, de usar o tempo deles a fazerem estas coisas, em vez de seguirem, darem o tempo a Deus. Eles estão a adulterar e a seguir caminhos errados. O número de famílias em que o casamento foi quebrado, em que não se mantiveram leais um ao outro, marido com a mulher. O número de famílias e casas, digamos assim, em que vivem sem pais, ou sem o pai, só, por exemplo, a mãe, ou só um dos pais, tem continuado a crescer de uma maneira enorme, enquanto que, ao mesmo tempo, têm sido abençoados. Como diz, depois de os ter fartado, de lhes ter dado muito, estão a adulterar. E legitimacia, abortos de milhões de bebés inocentes, epidémicas de doenças transmitidas sexualmente, são, digamos assim, marcas desta sociedade, deste mundo hoje em dia. O resto do mundo está a seguir o exemplo que estas nações deram. Muitas cidades são, digamos assim, uns montões de crime, de violência, de gangues, de drogas, de pobreza, de iliteracia e de ilegitimidade. O desejo de ter mais coisas. O materialismo tornou-se uma nova religião mundial. Não só nacional, para as nações de fala inglesa, mas tornou-se uma religião mundial. Um mau exemplo e, por isso, vamos receber o castigo. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Por isso, queridos irmãos, muitas nações olham para os Estados Unidos e para a Inglaterra com grande falta de respeito por causa dos pecados destas nações, que deviam de ter sido um exemplo porque são descendentes de Israel. Então, qual é a grande e subjacente crise do nosso tempo? A grande e subjacente crise do nosso tempo é a falta de respeito pela regra das leis de Deus na vida de pessoas individuais e nas nossas nações. É a falta de respeito, completo falta de respeito pela regra das leis de Deus, para vivermos de acordo com as leis de Deus. É o desrespeito aos 10 mandamentos.
E por isso tem causado grande sofrimento, grande dor, grande estresses através da nossa sociedade. Este problema é enorme hoje em dia, tal como foi um problema enorme no Israel da Antiguidade. Então vamos voltar uma vez mais ao antigo Israel. E ver qual era um dos mais sérios pecados da casa de Israel. Em Ezequiel, capítulo 20, versículos 12, 13 e 16, diz assim: também lhes dei os meus sábados, dei os mandamentos, e um dos mandamentos é o quarto mandamento, que é o sábado, para servirem de sinal entre mim e eles. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, nas leis de Deus, e profanaram grandemente os meus sábados. E profanaram os meus sábados, diz uma segunda vez nessa mesma secção da Bíblia, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Tinham idolatria, tinham um Deus falso e por causa disso profanaram os sábados, que é o sinal entre Deus e o povo de Deus. O sábado, de pôr do sol à sexta-feira, ao pôr do sol à sábado, o sábado semanal é o sinal entre Deus e aqueles que pertencem a Ele. É o sinal do verdadeiro cristão. Um dos sinais do verdadeiro cristão. Sim, as leis de Deus são leis de amor. E o sábado é um dia para termos um relacionamento com Deus. Como vemos assim, o sábado foi rejeitado. Mas o que é que podemos dizer acerca do sábado hoje em dia? Devem as nações observar ou guardar o sábado como Deus mandou ao Israel da Antiguidade? Devemos nós obedecer ao sábado? Para entendermos isso, precisamos de ver como é que o fundador da religião cristã, que é Jesus Cristo, como é que ele viu o sábado. Precisamos de entender como é que Jesus Cristo abordou o sábado. Porque algumas pessoas dizem, não, Jesus Cristo acabou com o sábado. Acabou Jesus Cristo com o sábado? Porque alguns cristãos acreditam que Jesus Cristo veio para a terra para acabar com o sábado, que acabar com a lei de Deus, que ele veio para anular os 10 mandamentos. Será que Jesus Cristo anulou os 10 mandamentos? Alguns acreditam, não, anulou todos, mas depois ele reinstituiu os 9, exceto o sábado. As pessoas sempre têm muitas desculpas para rejeitar a lei de Deus, porque têm um ressentimento contra a lei de Deus. Outros cristãos acreditam, não, Jesus agora é o nosso descanso. Não precisamos do sábado, porque Jesus é o descanso. Foi isso que Jesus Cristo disse. Outros dizem que o sábado não é necessário, porque nós observamos o sábado todos os dias. Todos os dias são iguais. Precisamos conduzir como boas pessoas todos os dias. Por isso, não precisamos de ser só boas pessoas ao sábado. Precisamos ser boas pessoas todos os dias. Ora, os 10 mandamentos dizem alguma vez que
não roubes ou não mates só no sábado, nos outros dias podes matar. Está claro que não. Temos de ser bons todos os dias. Mas um dos mandamentos é que deves de guardar o sábado. Outros dizem que Jesus Cristo substituiu o sábado com o domingo. Seja que for, qual seja a desculpa que vocês tenham, uma grande maioria do cristianismo tradicional acredita que o domingo, isto é, o primeiro dia da semana, que é agora substituído, em vez de termos o sábado como o sétimo dia da semana. Podemos suportar estes pontos de vista pela maneira em que Jesus Cristo viveu, pela prática de Jesus Cristo e pelas instruções dele? Em luz do ensinamento bem claro de Jesus Cristo, em que as leis de Deus são permanentes, então, o que vemos no exemplo de Jesus Cristo, qual foi a atitude dele acerca do sábado? Visto que os evangelhos mencionam o sábado quase que 50 vezes, nós temos muito registro, um grande registro da abordagem de Jesus Cristo para com esse dia, o dia do sábado. A primeira a primeira vez que foi mencionado o sábado na vida de Cristo foi em Lucas 4, versículo 16, que diz assim: E Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume. Na sinagoga, levantou-se para ler. Qual era a prática de Jesus Cristo? Ao fim de contas, não devemos de viver como Jesus Cristo, seguir o exemplo dele, fazer como Jesus Cristo faz e fez? E não foi a prática dele, o costume dele, de observar o sábado? Ora, isto não foi um incidente isolado, porque ele continuou a guardar e ensinar na sinagoga, no sábado, como podem ler em Marcos 6, 2, em Lucas 13, 10. Vemos que aqui, imediatamente, ao início do período em que ele pregou, Jesus Cristo começou a sua missão durante o sábado. E nessa missão dele, do sábado, usou o sábado para proclamar a vinda do reino de Deus e para manifestar, através de milagres, o seu poder como Messias, para provar que ele era o Messias através dos milagres que ele fez, e proclamou assim a vinda do reino de Deus. E assim, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava as pessoas nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Ele falava com autoridade e falava isso nos sábados. Mais tarde, vemos que, nesse mesmo dia de sábado, ele foi à casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. E depois, ao pôr do sol, vê-se no versículo 40, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Jesus Cristo, como o Salvador, entendeu o significado do sábado. Entendeu que era um tempo correto, próprio, para trazer a sua mensagem de cura, de curar, a sua mensagem de esperança, a sua mensagem de redenção
à humanidade e para viver essa mensagem através das suas ações. Em Atos capítulo 17, vê-se que Paulo não mudou nada, mas continuou a mesma tradição. Muitos anos depois de Jesus Cristo ter sido ressuscitado. Não houve mudança de sábado para domingo depois de Jesus Cristo ter sido ressuscitado. Não. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo e Jesus nunca limitaram ou deram alguma ideia à sua audiência que eles não precisavam de observar o sábado. Nunca vemos uma instrução deles a dizer que não precisam de observar o sábado. Tinha sido uma oportunidade ideal para terem feito isso, mas nunca vemos isso nos Evangelhos e no Novo Testamento. Nada. Nunca vemos eles a darem uma indicação direta e precisa, porque era um ponto importante para as pessoas naquele tempo. Por isso, se houvesse uma mudança, deviam ter feito isso muito claramente. Mas não há nenhuma indicação de terem feito isso. E por isso muitas pessoas chegam a conclusões erradas acerca de Jesus e do sábado. Porquê? Porque Jesus teve confrontações acerca do sábado com os escribas e com os fariseus. No entanto, estas confrontações que ele teve com os escribas e os fariseus acerca do sábado não foi se deviam ou não observar o sábado, mas foram simplesmente acerca da maneira como observar o sábado. Jesus Cristo teve, digamos assim, confrontações com os escribas e os fariseus acerca de como deviam de observar o sábado. Jesus Cristo confrontou os judeus acerca da interpretação de como observar o sábado que eles tinham, porque ele fez milagres no sábado. Como podem ler isso em Marcos 3, em Lucas 13, em Lucas 14. E de acordo com os fariseus, dar atenção médica a pessoas ou a alguém, a não ser que fosse um caso de vida ou morte, era proibido ao sábado. E neste assunto, Jesus demonstrou a eles a hipocrisia deles, porque eles não viam nada errado em ajudar um animal que tivesse caído num buraco durante o sábado. Não viam nada errado a darem água a um animal no sábado. No entanto, eles estavam a condenar a Jesus por ajudar um ser humano no sábado. Um ser humano cujo valor era muito maior do que qualquer animal, como podem ler em Lucas 13 e em Mateus 12, nos exemplos que ele demonstrou aí. E por isso ele ficou zangado, ficou muito aborrecido com a inabilidade ou incapacidade deles verem que eles tinham posto as tradições deles e as suas próprias interpretações à frente do verdadeiro propósito da guarda do sábado. E por isso eles odiaram a Jesus Cristo. Odiaram a Jesus Cristo porque eles não viam corretamente o propósito do sábado. Por exemplo, numa ocasião, Jesus Cristo, com os discípulos, andou por um campo no sábado e apanhou uns bocadinhos de grão para comerem. Não estavam a lavrar
o campo, ou coisa assim, não estavam a trabalhar no campo. Eles simplesmente estavam a apanhar alguns grãos para terem uma refeiçãozinha breve. Para matar a fome deles. Mas os fariseus insistiram que isso era contra a lei. Jesus a mostrou da Escritura qual era o espírito e a intenção da lei. E que o espírito e a intenção da lei não tinha sido quebrado por ter mostrado um pouco de misericórdia nesse dia. Como vemos aqui, em Marcos 2:27, Jesus Cristo explicou a eles que o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. O sábado foi feito para as pessoas e não as pessoas para o sábado. Os fariseus tinham revoltado ou virado de pernas para o ar as prioridades da lei de Deus. E assim eles tinham muitas regras meticulosas e muitas tradições da guarda do sábado. E essas tradições e essas regras tinham-se tornado, digamos assim, um fardo, um peso para o povo. Um peso que Deus não tinha intenção de vir a ser. Então, por isso, Jesus Cristo disse a eles que o Senhor, que Jesus Cristo, tinha autoridade de dizer como é que o sábado devia de ser observado. O Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado e tem autoridade de dizer como o sábado deve ser observado. Jesus observou o sábado cuidadosamente, como um dia de descanso e de adoração. Nós, igualmente, devemos de cuidadosamente seguir o seu exemplo e guardar o sábado. Temos um guia de estudo que vocês podem ler acerca da guarda do sábado. Então, como vimos estas três perguntas, vamos então agora olhar para a solução. Qual é o plano de Jesus Cristo para o seu sucesso e futuro no reino de Deus? Como sabemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é uma parte da boa nova, do Evangelho, de entrarmos no reino de Deus. É uma parte que poucos entendem. Isto é sinónimo com a salvação. Sem entendermos esta parte importante do Evangelho, uma pessoa não pode entender o que é a salvação. A salvação é a transformação de uma pessoa física, mortal, de um ser humano, para um ser, uma pessoa, filho de Deus, que é imortal. Como diz em Hebreus, porque convinha que aquele por cuja causa e para quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica, isto é, Jesus Cristo, como os que são santificados, isto é, nós, as pessoas que estamos arrependidas. Todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de nos chamar, de lhes chamar irmãos. Por isso somos filhos de Deus e somos irmãos de Cristo. Estamos a falar aqui de um relacionamento de uma família, da família de Deus. Queridos irmãos, nós somos filhos de Deus, que somos conduzidos à glória da mesma família, da família de Deus, que é o reino de Deus. Todos os filhos de Deus são conduzidos à glória. Isto é o que é a salvação. Isto é o que é a salvação. O apóstolo João disse: vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de facto, somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Queridos irmãos, nós, como seres humanos, podemos entrar no reino de Deus para recebermos a gloriosa honra, uma vez de sermos ressuscitados como o glorificado Jesus Cristo. Em Romanos 8 diz assim, o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, é o Espírito do homem, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Este é o grande potencial, é o grande plano de Jesus para o nosso sucesso, para o nosso futuro sucesso. Quando Jesus Cristo vier, à última trombeta, diz assim, os reinos do mundo vieram a ser de Nosso Senhor, isto é o reino de Deus, e do seu Cristo. E Ele reinará para todo sempre. Ele reinará para todo sempre. Sim, inicialmente, reinaremos com Ele por 1000 anos, mas reinaremos para todo sempre. O Evangelho do Reino de Deus revela que Jesus Cristo vai estabelecer o reino de Deus na terra, com os seus santos ressuscitados, para dar a todo mundo uma oportunidade de virem a ter a vida eterna. O desejo de Deus, o plano de Deus, é para você e todo mundo herdar o reino de Deus. O verdadeiro Evangelho, a verdadeira Boa Nova, diz que os santos, os seguidores, aqueles que seguem Jesus Cristo lealmente e fielmente, uma vez ressuscitados para herdando a vida eterna à sua segunda vinda, estarão envolvidos a governar com Jesus Cristo no reino de Deus, na terra. E, queridos irmãos, vamos ter que vencer. Vamos ter que lutar contra esta mente enganosa, contra este coração enganoso, contra este ressentimento da lei, contra esta manipulação de Satanás, porque sabemos que o reino de Deus é um reino real que vai mudar a terra para um belo país, para um belo planeta, um paraíso na terra inteira. E temos que parar com esta, digamos assim, ódio completo contra a regra da lei de Deus, a qual é representada, a lei de Deus é representada pelos 10 mandamentos, e o sinal entre Deus e nós é o sábado. Temos que vencer. Temos que vencer esta luta, que é a luta que nós temos individualmente. Isto é que é a luta que nós temos. Então, nós seremos filhos e filhas dele. Lembrem-se que Paulo, em Hebreus, escreveu que é o homem para que dele te lembres. Isto é o nosso propósito. Isto é o nosso futuro. Que diz, todas as coisas vão ser sujeitadas debaixo dos pés da humanidade, do homem. Ora, visto que ele lhe sujeitou todas as coisas, nada sujeitou que lhe não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitadas à humanidade. Vemos simplesmente Jesus Cristo, mas não vemos o resto da humanidade assim. Esse é o seu propósito, esse é o seu futuro no reino de Deus,
o que Deus tem planeado para você e para mim. Então, como é que você se pode preparar para o que vem pela frente? Como é que você se pode preparar para o que vem pela frente? Jesus Cristo, quando veio para a terra, e depois que João Batista foi posto na prisão, Jesus veio para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, nesta boa nova do Evangelho. Para crer, temos que viver, demonstrar pelo nosso exemplo, pela nossa prática. Aqueles que recusam a seguir o caminho sagrado de Deus, de serem santos como Jesus Cristo foi. A esses que recusam fazer isso, vão ser recusados a entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, você precisa ter uma atitude humilde, você precisa ter uma atitude ensinável, você precisa ter uma atitude como uma criança, acompanhado de um arrependimento completo, do batismo e do recebimento do Espírito Santo de Deus, para se submeter às leis de Deus e aos princípios de Deus. Nós temos um livro que explica isso. Nós temos um livro, um guia de estudo, que vos explica isso, intitulado O Caminho para a Vida Eterna. É o caminho que você precisa de seguir. Mas esse caminho, lembrem-se que esse caminho envolve muitas dificuldades. É o caminho estreito, é a porta estreita. E haverá muitas tribulações. E por isso, através dessas dificuldades e tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Jesus nos encoraja a vencer estas dificuldades para entrarmos no reino de Deus. Jesus Cristo encoraja-nos a orar: venha o teu reino, no que nós chamamos o Pai Nosso. Venha o teu reino. Nós devemos de buscar o reino de Deus. Mas lembrem-se que todos os patriarcas que já viveram e que morreram na fé ainda não receberam as promessas, estão enterrados, estão na sepultura à espera, porque as viram de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pelo também Deus não se envergonha deles de que se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, um reino, mas estão à espera de nós, para sermos ressuscitados juntos com eles. Eles todos morreram na fé. Ainda não receberam a promessa. Estão à espera da promessa. E por isso, Deus revela o seu Evangelho hoje ao mundo. E disse Jesus Cristo: este Evangelho, esta boa nova do reino de Deus, esta boa nova do reino de Deus, que é a única solução para os problemas do mundo pelo qual vocês estão a ouvir hoje, quando estão a ouvir este vídeo. Este Evangelho será pregado em todo o mundo. Queridos irmãos, isto não foi pregado anteriormente, mas está a ser pregado agora. E isto, estamos a cumprir esta profecia. Será pregado em todo o mundo. Para converter toda a gente? Não. Mas em testemunho a todas as nações. É um testemunho. Isto é um testemunho a vocês. E depois vem o fim. O fato de estar a ser pregado hoje na língua portuguesa, e vocês ouvirem isto, é um sinal que estamos a pregar o reino de Deus. Você pode ouvir. É um testemunho a você, porque o fim está breve. O fim está breve. O fato de estar a ser pregado, deste Evangelho do reino de Deus, estar a ser pregado em todas as línguas à volta do mundo, e está a ser pregado em português também aqui, através deste vídeo hoje, é um testemunho para você. É um testemunho que o fim está perto. Muito perto.
Nós não declaramos datas, porque ninguém sabe o dia nem a hora, como Jesus Cristo disse. Mas sabemos que está perto. Sabemos que a estação está perto. Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça é a maneira como vivermos dentro desse reino. É o como buscar essa justiça. A justiça de Deus é o que nós precisamos de buscar. A sua justiça, a justiça de Deus. Se nós fizermos isso, vai ser a alegria de Deus, a satisfação de Deus de nos dar a nós o reino. Vai ser a satisfação dele de fazer isso. Então, daqui adiante, o que é que você e eu podemos fazer? Vocês podem começar a obedecer às leis de Deus. Podem começar a obedecer aos 10 mandamentos. Podem começar a observar o sábado. Nós somos uma igreja que guardamos o sábado. Nós somos um rebanho pequeno à volta do mundo, como Jesus Cristo profetizou. Vocês podem estudar a Bíblia com a ajuda dos nossos guias de estudo que estão no nosso site, para ver e confirmar se de facto as coisas são assim, comparando com as Escrituras, com a Bíblia. Nós temos sermões para vocês ouvirem no sábado, no site de membros da Igreja de Deus. O site está no link intitulado membros.revistaboanova.org. membros.revistaboanova.org. Você aí verá vários sermões para ouvirem no sábado. E além disso, o mais que você pode fazer é, se de facto estiverem interessado em mudar a sua vida para este caminho, estudarem para viverem de acordo com este caminho, com o caminho de Deus. E se quiserem ajuda, e se quiserem fazer perguntas, podem entrar em contato conosco, através do nosso site, ou mandando-nos cartas, ou pedindo visitas pessoais. Queridos irmãos, o reino de Deus é uma realidade. É a nossa única esperança. Mas nós temos que vencer. Vai haver dificuldades. Vai haver muitas dificuldades porque existe um Satanás que odeia este plano. E uma vez que você comece a seguir este caminho, vai ter muitas dificuldades. Porque Satanás odeia aqueles que estão a obedecer a Deus. Queridos irmãos, mantenham-se fiéis até ao fundo, até ao fim. E sigam o caminho de buscar o reino de Deus e a sua justiça, vencendo até ao fim.